Nobres alunos, retomando então a nossa aula, mais uma parte da aula do sábado à tarde, da disciplina de Gestão Aplicada número 2, pelo CETEP, professor Eric Brasil. Turma Itapipoca 19, de Eletrotécnica, os melhores. Estávamos tratando da administração clássica e falando da figura de Henri Fayol, que é um dos grandes expoentes da gestão, da administração. E o Henri Fayol ele buscava inspiração em modelos administrativos que funcionavam no passado, mas que precisavam de uma nova roupagem para o presente. E ele identificou que muitas instituições já desenvolviam plenamente a arte da administração e que eram bem-sucedidas. E ele começou a estudar, por exemplo, o exército romano e outros exércitos do mundo, e ele observou que as instituições militares tinham muito do que ele necessitava da administração para as empresas, para as indústrias, para o ambiente corporativo, o ambiente empresarial. Mas, curiosamente, não só as instituições militares tinham muito a contribuir, porque eu falei aqui que os romanos eram muito organizados, eu falei aqui que eles tinham um sistema que superava os outros povos, não pela força física, mas sim pela estratégia, mas sim pela maneira como eles eram gerenciados, padronizados, não é? Mas o nosso amigo Henri Fayol também observou que as instituições religiosas tinham muito a contribuir. Olha só que coisa curiosa. Então, o Henri Fayol, da administração clássica, ele vai tomar alguns conceitos emprestados, por assim dizer, de outras instituições, para assim conseguir inspiração para os modelos administrativos modernos, inspiração nos modelos militares, mas também religiosos de administração. Ele começou a observar que alguns conventos, que algumas ordens religiosas, que algumas igrejas, enquanto instituições, eram muito bem gerenciadas. Independente da religião, independente de você acreditar ou não, independente do que se dizia ali como dogma, né? Ou como, vamos dizer assim, algo que pudesse representar a espiritualidade, ou que pudesse representar essa relação com Deus, mas as organizações em si, elas tinham muito a contribuir. E aí, você pode ter como exemplo, como um grande exemplo, independente de você ser dessa religião ou não, ou ter essa fé ou não, mas se você observar uma instituição como a Igreja Católica, você vai ver como eles administram bem. Se você observar uma instituição como a Igreja Adventista, você vai observar como eles administram bem também, né? E outras tantas igrejas, tantas outras religiões, enquanto organizações, enquanto instituições. Deixa eu aqui fazer uma pergunta, ver se alguém sabe responder. Há quantos anos existe a Igreja Católica? Não estou falando da religião em si, eu estou falando da igreja enquanto instituição. Alguém sabe responder? Ou pelo menos se aproximar? Eu dou 2 pontos cheios para quem responder agora, queima-roupa. 2 pontos. Professor, tanto eu não sei não, mas foi a primeira religião, viu, a existir. Bom, não foi a primeira religião, Daniel, mas gostei da sua contribuição. Só porque você contribuiu, eu vou te dar meio ponto, certo? Daniel Rodrigues acaba de ganhar meio ponto. A Igreja Católica não foi a primeira religião, mas ela é uma religião e uma instituição muito antiga. Ela existe há muito tempo, certo? Se você for parar para pensar, qual é a idade das empresas? As empresas que nós conhecemos. Me diga aí uma empresa bem velha que você
acha, olha, essa empresa dura muito, durou muito, né? Coca-Cola. Coca-Cola, uma empresa relativamente antiga, né? A Ford, que está saindo do Brasil agora, é uma empresa que tem mais de 100 anos, antiga. O Banco do Brasil tem mais de 200 anos, antigo. A Caixa Econômica Federal tem mais de 150 anos. A General Electric, aí da área de vocês, empresa fundada pelo Thomas Edison, você deve conhecer, é uma empresa também centenária. Mas me diga aí, a antiga Ipioca, antes de ter o nome vendido, mas ela chegou e tem uma idade considerável, certo? Tanto é que se fizeram cachaças comemorativas, uma chamada 150, porque aquilo ali foi em comemoração aos 150 anos de empresa, e outra chamada 160, em comemoração aos 160 anos da empresa. Se a gente fosse contar do seu início até hoje, a Ipioca tem aproximadamente 180 anos, quase 200 anos. Ela foi fundada ainda no século XIX, em 1846. É tão antiga que na época da fundação da Ipioca, em Maranguape, aqui, estado do Ceará, ainda existiam escravos que chegaram a trabalhar na empresa. Para você ver que a empresa foi fundada, não tinha nem república no Brasil. O Brasil ainda era império e ainda tinha escravidão legalizada, né? É uma empresa antiga. Mas me diga aí uma empresa que você conhece que tem 300 anos. Me diga uma que tenha 400. Me diga uma que tenha 500. Quando eu digo empresa, pode ser um órgão público, pode ser outra instituição. A Igreja Católica, meus amigos, se você for contar o catolicismo desde a sua origem, lá com o imperador Constantino em 313 depois de Cristo, a Igreja Católica tem aproximadamente 1.700 anos. Eu não estou falando de Jesus, não estou falando da espiritualidade, nem da religião em si, estou falando da empresa, da entidade, da organização chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Ela tem aproximadamente 1.700 anos. Me diga uma empresa que é tão antiga assim. Até países são mais jovens. O Brasil tem pouco mais de 500 anos, os Estados Unidos tem pouco mais de 500 anos. Somente países muito antigos, como a China, a Índia, a França, a Inglaterra, né, que são países também antigos. Mas é muito tempo. E para sobreviver durante tanto tempo, uma instituição precisa ser bem administrada, porque a Igreja Católica quase se acabou várias vezes. E se você for observar, o Brasil é um país de tradição católica. Não estou falando aqui que é a melhor ou a pior religião. Não, não estou fazendo uma defesa, nenhum ataque, não. Estou falando enquanto empresa, enquanto instituição, certo? A durabilidade. Então, vamos tirar o aspecto religioso e falar só do aspecto gerencial. Se você fosse o gestor da Igreja Católica, né? Quanta competência, quantas habilidades não seriam necessárias para fazer ela durar tanto tempo? A Igreja Católica foi fundada no Império Romano. O Império Romano já se acabou. E a Igreja sobreviveu. Ela quase se acabou várias vezes. Tem uma passagem que mostra, né, as dificuldades. Papa já chegou a ser, vários papas já chegaram a ser ameaçados. Né? Existiu isso. Tem uma situação onde um dos papas da Idade Média, ele foi atacado e ele só não morreu porque a guarda dele, né, o protegeu. Né? Então, ele tinha 200 guardas. Desses 200 guardas, 180 morreram, sobraram só 20. Mas eles conseguiram proteger a vida dele. Então, tem muitas coisas, muitas situações, muitos episódios positivos e negativos sobre a igreja que fez o bem e fez o mal, né? Eu falo igreja como uma organização, como uma empresa. A mesma Igreja Católica que ajuda milhares de pessoas com a caridade também já matou e queimou muita gente, né? Por isso que eu não estou falando de Jesus, não estou falando de Deus, nem estou falando da espiritualidade. Estou falando da empresa Igreja Católica para que você entenda que um profissional como o Henri Fayol, ele foi pesquisar,
Ele foi estudar as instituições militares e religiosas, ele foi estudar os quartéis e os conventos, e ele percebeu que nessas instituições tem planejamento, tem organização, tem direção e tem controle. E é por isso que elas sobrevivem, e é por isso que muitas delas são bem-sucedidas, né? A administração está presente lá também. E o Fayol, na sua visão de engenheiro, foi aplicar isso para as empresas modernas, para as empresas, por assim dizer, com finalidade lucrativa, para o mundo organizacional que ele conheceu, certo? E isso nos traz muitos conhecimentos mais para poder agregar aqui na nossa disciplina de Gestão Aplicada 2. Muito bem. Vou exibir aqui o material para vocês. Vamos ver aqui para complementação. Olá, senhoras e senhores. A consultoria agroempreendedora está desenvolvendo um curso de gestão industrial. Esse curso tem o objetivo de atender à necessidade de empresários, de profissionais da área, líderes, supervisores, diretores, estudantes. Isso tudo dentro de um linguajar que atenda ao interesse de todos, de um modo geral. Linguajar simples, de chão de fábrica, que possa ajudar a quem é da área ou queira entrar na área. Primeiro, vamos trabalhar alguns conceitos. Conceitos de dentro da necessidade de uma administração, de uma gestão industrial. O que é a gestão? É organizar pessoas no sentido de atingir os objetivos necessários de uma indústria. Para isso, precisamos ter uma formação de líderes. O que é liderança? Liderança é a habilidade que uma pessoa tem para conduzir pessoas, para organizar pessoas. Professor, o meu aqui não tá saindo vídeo não, professor, só o áudio. Essa habilidade, somada a conhecimentos, por necessidade, Isso vai depender da conexão de cada um, não é? Quem teve dificuldade em ver o vídeo, diga. Quem mais? Valdiano? Eu também, professor. Eu tava indo só o áudio. Eu também não vi o É, vídeo, só não, tá só saindo saiu só o áudio. professor. Vamos fazer o Só o seguinte. áudio tá saindo. O áudio, ele já é um conteúdo muito bom. O vídeo, propriamente, é mais o consultor falando, tá certo? E aí o áudio já nos ajuda um pouco. E daqui a pouco eu vou comentar o que ele disse, certo? Mesmo que você não consiga ver o vídeo, vamos tentar fazer o seguinte. Quem está com a câmera ligada, só o Valdiano, vamos fechar as nossas câmeras, porque aí melhora mais a conexão. Vou fechar a minha também, por enquanto, certo? Indústria, de fazer as coisas acontecerem. O líder, ele pode ter várias formações. Ele pode ser um líder, ter uma liderança natural, mas para que ele consiga crescer, desenvolver, ele precisa buscar conhecimentos. Ele precisa buscar, de acordo com as necessidades da indústria, os conhecimentos específicos e abrangentes para atingir seus objetivos. Os processos são acontecimentos dentro de uma indústria para que também atinja seus objetivos. Falando claramente, dando exemplo, nós temos numa fábrica de aguardente a transformação da cana-de-açúcar como matéria-prima
ela em caldo. É um processo. Qual é o processo que existe? Processo de preparação, de desintegração, processo de esmagamento através de moedas, para ter a separação do bagaço e do caldo. Caldo esse que vai seguir o processo para que aconteça todas as outras transformações que são necessárias dentro de uma indústria de aguardente. Isso é processo. Para que tudo isso aconteça, precisamos de planejamento, de programação. O que é o planejamento? É organizar todas as necessidades para que a cana-de-açúcar chegue até a indústria. A logística, o corte da cana, como é que a cana vai ser cortada? Aonde é que a cana vai ser cortada? Pode ser cortada manualmente, pode ser mecanicamente. Como é que vai ser carregado os caminhões? Como é que vai ser transportado até a indústria? Aí já entra a área de logística, que é outra necessidade dentro de um processo industrial. A logística, ela acontece na parte externa e na parte interna da indústria. Quando a cana-de-açúcar chega na indústria, ela é descarregada no pátio. Desse pátio, ela é transportada para uma esteira, dessa esteira para as unidades desintegradoras de preparação, passando através dessa esteira, vai até as moedas para que aconteça o esmagamento. O esmagamento é a separação do bagaço, caldo de cana. O bagaço segue numa linha, numa esteira e vai para o depósito. O caldo segue para tanques de aço, e aí começa todo um processo químico e biológico para que haja a transformação do açúcar contido na cana em álcool. Então, isso é um processo. Esse processo acontece através de um planejamento, de uma programação. O que é a programação? É a execução do planejamento. No planejamento, é previsto a data, os equipamentos, qual é o meio de transporte, de logística, o quadro de funcionários. Na programação, contando com tudo isso, fazemos acontecer. Na programação, que são as ações do que foi planejado, entra o recurso humano, entra os equipamentos industriais, a matéria-prima já vai, que é a cana-de-açúcar. E aí entram os outros insumos, energia elétrica, água e os ingredientes necessários para que faça a transformação. Inicialmente, os ingredientes são mecânicos. A moeda, por esmagamento, separa o caldo do bagaço. Quando o bagaço segue para o depósito e o caldo vai para o tanque, entra o processo químico, a adição de insumos químicos para que haja a transformação do açúcar em álcool. Nós estamos aqui citando o exemplo de cana-de-açúcar, mas podemos citar outro exemplo. Um exemplo de uma cartonagem. Chega numa cartonagem. O que é uma cartonagem? É a transformação de chapas de papelão em caixas, em embalagens. A matéria-prima é a chapa. Para essa chapa chegar até a indústria de cartonagem, precisa de logística, precisa de um planejamento, precisa de uma programação. Quando essa chapa chega da indústria, ela vai ser transformada através de equipamentos. Esses equipamentos, eles vão ser movimentados através de energia. E aí vai ter os cortes. Depois dos cortes, vai transformar em caixa. Se as caixas vão ser impressas, vai ter adição de tinta. Então, são processos onde são adicionados insumos até o produto final. Digamos que seja caixa de pizza ou caixa de biscoito. A impressão, ela precisa ser voltada para a necessidade do cliente, com o que foi acordado dentro dos requisitos de acordo entre o cliente e a gestão industrial. Isso é o produto final, que atinge os objetivos do cliente. Para que tudo isso aconteça, precisa ter a gestão, os líderes para fazer isso acontecer, a organização de operação,
juntamente com seus auxiliares, até chegar ao produto final. Esse produto final, ele naturalmente, ele vai posteriormente para o cliente. É outra unidade de logística. Após a indústria, vai para uma expedição, é outro processo. Nessa expedição vai ter um processo de carregamento dos caminhões e de entrega ao cliente. Produto chegando ao cliente, é importante que o cliente veja a qualidade. Para que aconteça essa qualidade, precisa ter um padrão dentro da indústria. E esse padrão, ele pode ser muito auxiliado com a ferramenta do 5S. O 5S é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo japonês a partir da Segunda Guerra Mundial, na intenção de reduzir custos e padronizar processos dentro dos parques industriais. Isso hoje o mundo inteiro copia. Que é baseado em 5 sensos. Senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de cuidados com a saúde e padronização e senso de autodisciplina. Isso ajuda bastante dentro de uma indústria, a organização dos processos. Outra ferramenta de gestão super necessária e também utilizada é o organograma, que faz parte da estrutura administrativa, que nada mais é do que a definição das funções, dos cargos e dos setores. Isso vai facilitar a comunicação e é uma ferramenta super importante também dentro de uma gestão, é a comunicação. E esse relacionamento dentro do organograma facilita toda essa comunicação. Desde o auxiliar, com o operador de máquinas, com os supervisores, com os líderes de área, com a gerência, diretoria, presidência, todos sabendo a quem se reportar e de que maneira funciona esse relacionamento. A Águia vive, muito obrigado e até o próximo ano. Ok, meus amigos. Mesmo que nem todos tenham conseguido ver, mas a maioria conseguiu escutar as informações que nos ajudam, né, a assimilar muitos dos conceitos da gestão aplicada 2 e até alguns da gestão aplicada 1. Tá certo? Alguém gostaria de comentar alguma coisa do que foi falado no vídeo? Vocês estão me escutando? Porque eu não estou vendo ninguém, então... Na escuta? Eu estou ouvindo. Ótimo, então estamos online, né? E quando a gente fecha a câmera, às vezes eu tenho a impressão de que não tem ninguém no ambiente, né? Mas na verdade estamos todos aqui, não é isso? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, indagação? Estou só reforçando aí que ele falou aí dos Silas? 5S, né? Que até hoje as empresas usam muito, né? Essas ferramentas 5S, né? Sim, Que foi inclusive... falado na gestão aplicada 1, né? Verdade, o 5S foi assunto de gestão aplicada 1, né? E que merece ser revisado sempre para a gestão aplicada 2, para todas as gestões, porque é, de fato, uma ferramenta da qualidade, né? E básica, porque hoje nós vemos o 7S, o 8S, o 15S, né? Então, conhecer o 5S original é importante até para conhecer os outros S. Você pode se deparar numa empresa onde tem lá o 10S, o 12S, o 7S, mas os 5 originais, eles permanecem, né? Porque é um programa realmente feito para gerenciar padrões e censos da qualidade, certo? Mais algum comentário ou pergunta? Bom, então vamos retomar nosso assunto da administração clássica. E eu falei aqui do Henrique Fayol,
E o Fayol, ele também era engenheiro. Ele tinha essa visão quantitativa, parecida com a do Taylor, só que ele desenvolveu a abordagem dele não nos Estados Unidos, e sim na Europa, principalmente na França. O Fayol nasceu na Turquia, mas desenvolveu seu trabalho na França. Esse trabalho se espalha, né, por toda a Europa e pelo mundo. O Fayol, ele dá muita ênfase, né, muita importância à questão do organograma, que eu já falei para vocês, e a questão da hierarquia também. Ele é muito baseado em modelos militares e religiosos, então, nesses modelos administrativos, é muito fácil você verificar a questão do organograma, dos cargos, das posições, das funções, né? E também da hierarquia, que representa a escala de poder ou de importância de cada cargo, de cada função desenvolvida, certo? O Fayol também começa a apontar a questão dos departamentos e setores das empresas de uma maneira que outros não tinham feito antes. Então, é a partir do Fayol que a gente vai começar a conhecer isso que a gente já falou anteriormente, como o planejamento, a organização, a direção, o controle, mas também de profissionalizar, por assim dizer, os setores da empresa. Em vez do administrador, do gestor fazer tudo, vai existir um setor de finanças, um setor contábil, um setor de produção, um setor de marketing, um setor de recursos humanos e por aí vai, certo? A inspiração, como eu já falei, é nos modelos militares e religiosos de administração, então quartéis, conventos e também efeitos militares, efeitos religiosos, né, ao longo do tempo nos países, inspiram esse modelo administrativo. Enquanto que a teoria lá do Taylor, nos Estados Unidos, era muito focada na questão da tarefa, de executar a tarefa, o Taylor ficava muito lá no chão de fábrica, Fayol já se preocupa com a empresa como um todo, a estrutura empresarial como um todo. Diferente do Taylor, ele não ficava lá com a mão na massa, junto com os operários, não. Ele ficava mais, de fato, como um administrador normalmente fica, né? Voltado para a direção da empresa como uma estrutura como um todo. Mas ele também repetia algumas práticas da administração científica. A administração clássica ela tem pontos de convergência e de divergência com a administração científica. Um dos pontos de convergência, ou seja, que são iguais, é a questão da motivação. Como motivar pessoas para trabalhar mais, para produzir mais, através da motivação chamada homo economicus, né? Uma visão de que o ser humano ele é, de certa forma, estimulado, ele pode ser motivado através das recompensas financeiras, econômicas e materiais. E, às vezes, a gente vê até alguns absurdos, né? Tem patrão que trata muito mal o colaborador, que explora, que, de certa forma, coloca a pessoa no chão e que, às vezes, comete até abusos, assédios morais. Mas ele diz assim, mas eu te pago bem. Então, tem alguns trabalhadores que aceitam esse tipo de motivação. Eu já vi isso acontecer. Então, um patrão chega e diz, eu te pago 20 mil reais por mês, mas não gosto de ti, não estou nem aí para ti. Eu quero a tua produtividade, o teu resultado. Mas estou com um filho doente em casa, não quero nem saber. Eu te pago para isso. Trabalhe, que no final do ano você tenha participação nos lucros da empresa. Mas assim, na hora que você deixar de trabalhar, que você deixar de produzir, também não quero ver você aqui mais não. Tem esse tipo de motivação, né? Que às vezes se respeita o lado financeiro, se respeita o lado material, mas não se respeita o lado moral, o lado psicológico, o lado emocional do ser humano. E aí cada um define, né, que tipo de motivação poderia suportar ou poderia ter de suportar, dependendo do caso, dependendo da situação. Hoje nós temos leis que coíbem ou que tentam proibir a questão do assédio moral, a questão dos exageros, a questão do desvio de função, mas muita gente acaba ainda se submetendo pela questão da necessidade, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa de 5 minutos e daqui a pouquinho nós vamos retomar para mais uma parte da nossa aula de gestão aplicada número 2. Muito bem.